Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um podcast da LM. Aqui você sabe, o seu canal jurídico contábil. Toda semana, um entrevistado ou uma baita entrevistada. E hoje a gente tem a honra de apresentar para vocês o Dr. Vitor Fagundes. Tudo bem? Tudo bem, Cláudia. Um Bem-vindo ao nosso prazer canal. estar aqui com vocês. Vamos tratar aí da recuperação judicial, não é? Isso aí. Vamos lá. Então tá, pessoal, vocês já sabem, então, recuperação judicial. Vai ser uma aula aqui. Bom, para quem está acostumado, já é inscrito no nosso canal, todos os nossos convidados dão uma aula no assunto, né? Tanto na área jurídica quanto contábil. Mas recuperação judicial é um fato, né? Muito importante, muito preocupante, né? Que a gente quer trazer esses dados para vocês desse boom aí de 2025. E então a gente vai trazer todas essas curiosidades da recuperação judicial, como entrar, como fazer, as preocupações, né? Então a gente trouxe Dr. Vitor aqui para dar uma aula para nós. É isso aí, espero contribuir aí, né? Realmente o cenário, né, atual, né, a gente teve em 2025, né, um recorde histórico, não é, de empresas né, que pediram recuperação judicial, né? E isso é um número bastante expressivo, né? Quase 2.500 CNPJs em recuperação judicial. Então, um recorde histórico, né? Nem em épocas de recessão a gente teve um dado como esse, né? O que né, faz com que a gente tenha que refletir alguns pontos, né? Tratar disso com a parcimônia, né? Com o conhecimento que necessita, né? Então, muitas vezes os nossos empresários aí, que já têm as dificuldades pela sua própria atividade, não é? Se deparam aí com cenários econômicos, né? Passamos aí pandemia, enchentes, então tudo a gente vai tratar aqui, né? Ponto a ponto, objetivamente, para que seja, né, da forma mais didática e clara possível. Aí, né? Claro. Bom, o Serasa já divulgou os números, né? E eu queria que tu falasse para nós desses números, né, sobre a recuperação judicial, também sobre as falências, depois a gente falar um pouquinho, Exato. Mas sobre a recuperação judicial que foi recorde, né, e até a gente entender um pouquinho essa motivação, né, que a gente mesmo falou sobre a pandemia, também aqui, né, no Rio Grande do Sul que a gente teve problema sobre enchente, né, então se isso também tem a ver, né, com esses casos ou não, né. Na verdade, toda essa questão quando se fala de algo financeiro, né, sobre as empresas, sobre a atividade, todo o cenário econômico, tem uma complexidade sobre isso. Mas esses eventos, sim, eles contribuem sobremaneira, né, para esses efeitos de crise, como a gente fala, né? Então, esses dados do Serasa, o que é um ponto que eu acho extremamente importante para a gente tratar aqui? A recuperação judicial, né, que é esse dado aí, recorde histórico, recuperação judicial não é falência. Né? Foi 2.466. Exato. Quase 2.500 aí, quase, se não me falha a memória, né? Alguns dados aqui eu vou puxar aqui, né, para a gente fazer um compilado de dados importantes aí, porque esses dados são elementos informativos e, de repente, podem contribuir para alguma ação, né, ali dos nossos empresários, nossos clientes, né, quem trabalha, né, como consultor financeiro, trabalha com toda essa perícia contábil, os advogados, tributaristas, os advogados bancários, né? O nosso escritório, ele atua muito com isso, né? Direito tributário e bancário. Então, a gente tá vendo que, né, tem que trazer essa informação, né, para os empresários, né, que a recuperação judicial, ela não é falência. Ela não é né, quando a empresa está ali em bancarrota, mas sim quando ela tem uma necessidade de fazer uma análise técnica. Ligou, né? já no botão vermelho, né? Isso, já tem algumas travas, né? Eu acho que é importante, assim, a recuperação judicial, de fato, ela ocorre, né, quando já muitos sinais foram passados aí, né? Mas ela justamente, a base principológica da recuperação judicial, né, se pudesse sintetizar, é preservação da empresa. Esse é o princípio. Está lá no artigo 47 da nossa lei lá de recuperação judicial, extrajudicial e falências, né? É preservação da empresa, para que a empresa possa ainda ter respirar, né? Dentro da recuperação judicial a gente tem
aquele período de permanência que chamam, né? Que é o stay period, né? Não sei a forma correta de falar, né? Mas é esse período de permanência em que, né, com os credores ali a gente consegue efetivamente trabalhar com todo esse passivo da empresa, com o que está acontecendo, né? Onde é que é o grande buraco aí para a gente trabalhar. Então, em suma, é isso aí, né? A recuperação judicial, ela serve não somente, evidentemente, né? Ela serve para a saúde da empresa, para que ela permaneça, para que ela volte às suas atividades sem qualquer gestão judicial, sem qualquer ingerência externa, né? Para que ela sobreviva, para que ela permaneça. E eu penso assim que a problemática de qualquer empresa hoje em dia é o caixa, né? E eu acho que isso ficou muito provado na pandemia, porque a gente tinha uma semana de pandemia e empresas já fechando as suas portas. Aí a gente ficava pensando, meu Deus, mas essa empresa não tem caixa, não tem capital de giro, como assim? E muitas empresas, elas trabalham alavancadas, né? Pois que também é outro dado, assim, que é apavorante, né? Esse é um dado que vem se agudizando nos últimos anos, porque, né, vamos tratar assim de forma emblemática com a pandemia, tá? A pandemia, de fato, foi multifatorial, né, para a crise, para uma queda extrema aí de várias empresas aqui vou falar, né, do Brasil, nível mundial também, mas o que ocorreu, né? Justamente para não quebrar as empresas, né, muitos créditos emergenciais foram liberados. Tá? Então, esses créditos foram liberados ali na pandemia 2020 e 2021, só que lá ali em 2022, entre 2022 e 2024, essas dívidas venceram. Então, as empresas de fato se depararam, né, ali com renegociações para alavancar novamente. E um outro cenário paralelo, prejudicial a isso, né, é a alta dos juros. Não é? Então, a Selic, né, numa curva totalmente ascendente, né, fez com que justamente o crédito ficou muito mais caro, a possibilidade de renegociação ficou muitas vezes inviabilizada, né? Então, a pandemia ela tem resultados hoje. Né? Imagina lá 2020, 2021, e temos resultado hoje de empresas, né? A gente até conversa isso muito com os nossos clientes, que esses créditos emergenciais, eles ajudaram muito para não ter uma quebra de muitas empresas. Mas essas empresas sobreviveram ao vírus, mas não a conta chegou. Exatamente. A conta está aí, né? Com alta de juros. Então, tem uma série de questões que vieram ainda complicar mais esse cenário, não é? Não é nada, né, gente, não é alarmismo, né? É um dado técnico, né? É assim que, por exemplo, o Serasa, né, para ele ter esses dados, como nós comentamos antes, o Serasa ele justamente ele vai enxergando todo esse cenário, né? E aí a gente tem esse hoje o reflexo da pandemia ele está acontecendo agora, né? Não, e aí o que acontece? As empresas pegaram empréstimo, enfim, e pensaram assim, estamos no momento, né, vamos supor, 2025, que agora vamos vender mais, né, aquela coisa toda. Só que entramos em janeiro de 2026 com uma baita de uma recessão, né? Essa é a verdade, porque as pessoas, claro que lá em janeiro 26 ainda a gente não sabia que a gente estava vivendo uma recessão, mas a gente já estava analisando as entradas das empresas, né? Todo mundo que é empresa, e as pessoas aos pouquinhos começaram a se retrair. Só que daí também é uma problemática, porque até as pessoas físicas se darem conta disso, elas também estavam endividadas, né? Porque 2025 foi um ano que a gente pode dizer assim, que foi o marco do ano que as pessoas saíram da pandemia. Né? Porque assim, tudo bem que a pandemia foi 20, 21, até um pouquinho 22, mas a gente sabe que 25, a gente sabe que as praias estouraram, né, de gente sobre as férias, enfim, que o pessoal meio que disse, agora está tudo tranquilo. Né? E aí, quando começou 2026, as pessoas já tinham gastado um monte em 25, inclusive as empresas, né? Porque as empresas não deixam de ser pessoa física. Não deixam de ser, né? São controladas por pessoas exatamente. Ali, diariamente na atividade. E 26, já com essa recessão, as empresas pensaram, não, a gente vai agora, tudo bem, começar a vender, enfim. Só que as pessoas não estão comprando, né?
Então, os juros altos, enfim, também cheios de empréstimo. A gente tem com a doutora Ana Casagrande o nosso vídeo anterior sobre o endividamento da pessoa física, né? Que é um absurdo, né? Também com as bets, enfim. Só que as empresas também, elas estão nessa também, porque o corpo funcional da empresa também está endividado, né? Exatamente. Então fica... hoje não tem como... Né? É uma figura indissociável, praticamente, né? Ali o empresário, a atividade empresarial da pessoa física, né? Até sobre esse aspecto, né? Não fugindo muito do escopo da conversa, mas sobre o endividamento também de pessoa física, né? Uma linha também de atuação nossa ali do escritório com superendividamento, né? A minha sócia, esposa, a Natasha, ela trabalhou na época que era conciliadora, né? No TJ, e tinha o projeto de gestão de superendividamento. Depois, né, veio a se tornar lei em 2021, né? Então a gente tem uma crescente absurda de demandas de superendividamento, né? É geral, é generalizado de fato. Então a gente tem assim realmente o ano de 2025 e ainda com essa progressão toda em 2026, que são dados que a gente tem que prestar atenção, né? Esse endividamento de pessoa física, né, é bem crítico, né? A gente trabalha também com muitos servidores públicos ali, né? A questão de crédito consignado, é uma situação bem delicada, né? E a ferramenta do superendividamento ela é muito rica, ela é muito completa também nesse sentido, né? A gente brinca assim que tem a recuperação né, da pessoa física e a recuperação das empresas que a gente trabalha ali diuturnamente. Então, né, a gente nota que o nosso próprio legislador ali, né, o judiciário também atento a essas questões, porque o superendividamento ele tem lá o núcleo de superendividamento, né? A juíza que atua aqui no Rio Grande do Sul, ela participou inclusive da confecção da lei do superendividamento. E também tem a vara regional nossa especializada aqui, né, na recuperação judicial. Então, são ali magistrados, né, um corpo técnico especializado para, de fato, encarar aquilo da melhor forma, da forma mais aprofundada e técnica possível, né? Então, esse é a nossa... a gente não consegue separar muito bem, né? Porque, realmente, com a recuperação judicial e, de repente, também essa empresa ficando na falência, demissão de todos esses funcionários, né? Muitas vezes sem conseguir receber, né, o seu salário, sua rescisão, enfim, e já estão super endividados, né? Enfim, então, uma bola de neve, né? Exatamente, né? Sobre qual ponto que a gente vai tocar aqui é um ponto delicado, porque a vida financeira, né, das pessoas e das empresas é muito delicado isso. Isso a gente pode ir para vários campos, né, multidisciplinares aí de saúde mental, né? E o endividamento, seja ele da empresa ou da pessoa física ali, ele é multifatorial. Ele é multifatorial. Não é porque a empresa endividou porque quis, né? Ela está devendo porque quer, né? São outros fatores. É aí que nós entramos. E aí essa nossa participação importante como advogados, como peritos contábeis, né? De fazer esse diagnóstico jurídico-financeiro o quanto antes. Claro. O quanto antes. Sim, porque até está no nosso escopo da nossa conversa, mas até adiantando essa parte, já que tu colocasse, qual o momento, né, para essa empresa entender que ainda dá tempo de ela entrar com a recuperação judicial? Porque aqui no escritório também, às vezes as empresas vêm para a gente fazer, né, todo o diagnóstico, enfim, para depois ter, às vezes, a contratação de advogado, às vezes ele já vem com o advogado, mas quando a gente olha os números, vê os documentos, assim, não tem o que fazer. Né? Não tem o que fazer. Justamente assim, nós temos... Primeiro eu vou fazer uma parte aqui, assim. Né, eu toquei antes que recuperação judicial não é falência, correto? E também tem um dado importante nisso. Há muitos anos, né, se deixou de os credores pressionarem os empresários a pagarem por meio da falência. Era como um instituto de ameaça, isso é histórico, né? E não mais isso acontece, né? Agora o polo se inverteu, né? A recuperação judicial de fato que vem agora nesse número
que a gente tem esse histórico aí, justamente porque tem outras formas, né? Hoje tem formas mais modernas de cobrança, né? Ali tem a extrajudicialização hoje, né? Que os credores, bancos, enfim, conseguem saldar os seus créditos ali, né? Uma forma mais fácil, uma forma né? mais fácil, tá? Menos burocrática. Hoje está mais moderno Claro. todo o sistema extrajudicial de cobrança, tá? Agora, o nosso empresário, né? Ele resiste muito. Ele acha que não vai acontecer com ele. Tu acha que pode ser tipo uma vergonha de querer dizer Também, que tá fracassado? também porque, exato, porque tem essa, talvez posso dizer aqui pela nossa experiência que é realmente a vergonha, né? A vergonha de se expor, de se dar conta verdadeiramente, estou devendo, né? Minha empresa vai quebrar, porque a empresa muitas vezes, olha, é a vida da pessoa de fato, a pessoa respira o seu negócio. Sim. A pessoa é um negócio familiar, é um negócio de gerações, né? Então, ali a pessoa, ela vive aquele negócio. Ela não quer ficar com aquela marca, ela não quer ficar com aquela marca, né? Ela não quer ficar com aquele estigma, não é verdade? Então, a recuperação judicial é um bicho cabeludo, não é? Mas não é. E até eu vou tocar justamente nesse ponto aqui, que os empresários resistindo a isso por vergonha, um estigma, exposição comercial, por exemplo, né? Veja um comércio, está em recuperação judicial. Então não é um negócio sério, não é isto, né? Até porque o procedimento da recuperação judicial ele é muito complexo, né? Ele tem uma estrutura institucional complexa, tá? Mas o ponto que eu queria chegar, assim, desse aspecto é que existem várias formas, né, de antecipar isso. Primeiro ponto, sim, que eu vejo bastante como estratégia é a gente verificar o passivo bancário, tá? Fazer uma avaliação de fato sobre uma possível revisional, porque lá na recuperação judicial, se pegar a dívida como está, sem qualquer tipo de avaliação técnica, esse passivo ele pode ser muito maior do que o passivo legalmente devido, não é verdade? Sim. Então tem a revisional, tem o instrumento da revisional, tá? E também em 2020, até uma inovação, porque o agricultor familiar, ele entrou nesse escopo de poder pedir a recuperação também. Isso é magnífico, né? Foi uma introdução ali na pandemia, vamos dizer, na final ali de 2020, se eu não me falha a memória. E tem a chamada mediação antecipada, né? O que é mediação antecipada? Mediação antecipada, né? Eu consigo chamar os meus credores ali e, de fato, né, pedir uma suspensão dessas execuções durante 60 dias, tá? E negociar com esses credores, né? Negociar, fazer a melhor forma, uma mediação antecipada. Então, isso é extrajudicial, isso é rápido, é com uma rapidez que pode auxiliar muito na saúde financeira da empresa. E a outra, nesse segmento aí, é a recuperação extrajudicial, que ela é subutilizada, né? A recuperação extrajudicial, ela é muito rápida também, ela é mecanicamente mais fácil, mais ágil, e pode ajudar absurdamente. Ela tem requisitos, né? Ela tem requisitos para... Agora, extrajudicial, o que eu vejo, assim, às vezes, da problemática é que tu tem que os credores, né? Eles têm que ali estar unidos e cada um ceder um pouquinho, né? Onde um diz assim, não, eu não quero, vai ter que judicializar, né? Um ponto, assim, os credores que vão aceitar. Tem que ter um clima de negociação. Sim. Tem que ter um clima de acordo, de resolução pacífica. Ele já tem que ir para a mesa de negociação já nesse intuito, já né? nesse intuito, né? Então, é conciliatório, né? É conciliatório, né? Hoje a gente tem realmente, assim, esses institutos das resoluções pacíficas de conflito estão cada vez mais fortes, né? Se fortalecendo. E essa recuperação extrajudicial vem justamente ao encontro disso, né? Então, os credores que vão aceitar essa negociação, eles têm que corresponder a 50%, né, daquele débito ali. E também, né, depois, com a homologação em juízo, né, aí tem que ter alguns fatores ali. Aí também... Sim, tem que ter uns ritos, né? Uns ritos, né? Um procedimento fácil. Sim. Né? Um procedimento que eu vejo assim, a cada 16 recuperações judiciais, uma
é extrajudicial. Então, né, até, claro, de novo, né, tocando naquele ponto do resistir, do empresário chegar ali passando 10 sinais vermelhos, que a situação realmente está crítica. Sim, daí o extrajudicial já não tem como. O extrajudicial já fica inviabilizado. Fica inviabilizado, porque já tem ali um litígio, né, forte dos credores. Eles já não querem ir para... Exatamente, eles querem ir exatamente, para as cabeças, como a gente fala. Né? É verdade. E referente à falência, que a gente já conversou um pouco, né? Ela diminuiu, né? 19% em comparação a 2016, né? Então, a pergunta é, isso é um fato realmente positivo ou isso denota algo um pouco diferente, que, de repente, as empresas começaram a se utilizar mais pela RJ, né? Exato. Na verdade, assim... o percentual de falências, ele, de fato, assim, se a gente for olhar esse percentual, realmente ele diminuiu. Mas ele é justamente, ele não é um fator técnico. Ele é um fator comportamental, emocional. Primeiramente, por parte dos credores. Tá? Como até havia comentado, os credores se utilizavam dessa pressão, né, para cobrar essas dívidas e se utilizavam da falência para isso. Como uma ameaça mesmo de fechar as portas. Sim. Inviabilizar aquela atividade empresarial. Agora, isso não mais acontece. Por quê? Pela modernização dos ritos de cobrança extrajudiciais e também porque a recuperação judicial, justamente isso vai até contra o próprio credor. Porque o que ele quer? Ele quer saldar aquela dívida. Então, ele vai achar alguma forma, algum meio de compor aquilo. Né? Até porque assim na recuperação judicial é importante a gente salientar assim que no rito que tem ali o juiz universal, que chamam, né? O juiz que ele vai deliberar, né, todas as questões ali, né, dessa recuperação, e os credores em assembleia são eles que vão aprovar em 60 dias o plano de pagamento. Então são os credores, então tem essa participação ativa, né, dos credores. Tá? E o administrador judicial, que é o que vai fiscalizar, vai elaborar os relatórios, então ele vai ser o elemento informativo também para o juízo ali e tal, para ver se está tudo ok, se o plano está se efetivando dentro desse biênio que é para a recuperação. Né? Então, aí para finalizar a pergunta objetivamente, eu vejo que a falência diminuiu, mas a recuperação... extrapolou, né? Ela está aí com aí seriam até a explicação desses dados de 2025, né? Tem aflorado tanto. Perfeitamente. E os setores campeões, né? Dessa recuperação judicial, né? Pois então, né? Olha, esse é um outro marco que a gente está vivendo aí muito. A gente sempre teve, né? O setor de serviços, o comércio e a indústria como os principais setores, né, em recuperação judicial. E lá, até um dado de 2012, também se não me falha a memória, o agronegócio tinha um percentual de 1,3%. E agora, em 2025, o agronegócio despontou com mais de 1/3 desse setor em recuperação judicial. Então, isso né, lá do último lugar, agora em primeiro lugar. Então, o agronegócio, ele despontou. Mais de 30%, né, em recuperação judicial desses dados aí é o setor do agronegócio. Eu tinha dado uma pesquisada antes também, e quando eu vi que era do agronegócio, eu fiquei espantada. Porque o agro é o setor que realmente tem ajudas do governo, né? E claro que agora... agora a gente está com esse El Niño, né? E além disso, a guerra, né? Perfeito. E aí arrasou. Pois Total, então, né? A gente tem, assim, o agronegócio sempre foi o setor mais resiliente. Sim. Né? E o mais protegido, né? O mais protegido também, né? A balança comercial brasileira, ela é pelo agronegócio. É o nosso carro-chefe aí, como... né, a gente está trazendo. Agora, de fato, assim, o que a gente vê, né? O agronegócio,
Em contrapartida, a questão de ser mais blindado, mais protegido pelo próprio governo, por toda uma situação aí, o agronegócio ele é mais exposto a riscos não controláveis, né? Então, o que a gente tem aí? Riscos climáticos. De novo, a gente vai estar trazendo a questão da pandemia. De novo, a gente vai estar trazendo a questão agora das enchentes em 2024. Porque créditos emergenciais, beneficiamentos do governo, né? Tudo isso agora em 2024 e essa conta, de novo, vai estourar. 2027, 2028. E faz todo sentido, né? Porque se é o setor mais importante do Brasil, né? É o setor que recebia e recebe mais ajuda de custos. Mas foi o setor mais prejudicado com essa parte do clima, guerras, né? Pandemia, enchente, enfim, né? Tudo que a gente estava falando dessas adversidades aí que ocorreram, meu Deus, de 20 a 25, olha, foram 5 anos vividos em quantos anos, né? E o resultado disso, de fato, assim, a gente tem esses dados que a gente está trazendo, que a gente procura estudar e trazer aqui, compilar, mas talvez a realidade seja mais complexa ainda. Por que eu estou dizendo isso? Né? Claro, de novo, do agronegócio é o nosso carro-chefe, né? Em nível de produção. Mas, de novo, riscos não controláveis, como a gente chama, né? As questões climáticas, os insumos em dólar, não é verdade? Também. Tá? Então, ter toda a cadeia ali produtiva, por exemplo, hoje, os commodities, poxa, né? Isso aí é tudo precificado fora. Né? Hoje eu compro os insumos, eu sou agricultor, eu compro os insumos hoje, eu planto amanhã e eu colho daqui a tantos meses. Entre lá o cenário mudou, a alavancagem ela é muito espaçada também. Então, claro, eu não digo que isso é categórico, mas são elementos que colaboram justamente para essa inversão de polos, né? Claro. Porque o agronegócio ele despontou em recuperação judicial. Despontou. Por essas questões que eu elenquei aqui e por outras mais complexas, porque aconteceu enchente agora em 2024. Né? Toda a agricultura familiar que recebeu algum benefício, que recebeu algum crédito emergencial, não está conseguindo sobreviver. E a tendência é piorar, porque a gente está recém entrando no inverno, né? Nem entramos ainda, né? Exatamente. Então, e o El Niño diz que vai ser um horror, né? Vai ser bem severo. Vai ser bem severo. Chuvas, né? Ventanias, enfim. Aí prejudica todo o agro. Né? Até porque essa questão climática agora, o Rio Grande do Sul está num corredor climático aqui bem intenso, né? Então, o Rio Grande do Sul, que também é conhecido por ser um estado resiliente, né, um estado unido, que as pessoas trabalham aqui. A gente tem que estar preparado para esse cenário também. Então, a nossa conversa aqui, né, ela é justamente para alertar, para que as pessoas tenham essa noção do que está acontecendo de fato. Né? E para o que está o período vindouro, aí, ele tem bastante coisa ainda para se descortinar, para a gente analisar. A nossa atuação ali, ela é fundamental, crucial. Né? E essa parte do comércio, tem setores que puxam muito para baixo os números desse comércio, porque são justamente supermercados, farmácias, né? Tudo é comércio. E o que acontece? A gente teve pandemia, enchente, enfim, ou pode ter clima, que não interessa. Esses dois setores, eles cada vez vendem mais, né? Porque eu me lembro que quando teve a pandemia, né, as pessoas, compravam no supermercado que não deixavam nada nas prateleiras, né? Exatamente, estocando coisas em casa. E as farmácias hoje em dia, né, muitas farmácias vendem, né, até alguns itens de supermercado, né? Exatamente. Então, às vezes a gente pensa assim, mas eu, pelo menos, né, penso assim, comércio, penso assim, a parte do vestuário, as pessoas não estão comprando assim roupas, coisa e tal. Como é que o comércio não tem com os números tão altos de recuperação judicial? Mas por isso que eu estava falando. Aí puxa os números para baixo justamente por causa do supermercado, né? E da parte de alimentação e também a parte de remédios, enfim, né? Exatamente. Hoje a gente vê assim que o custo de vida ele está muito mais caro, né? Justamente por tudo isso que a gente está falando, a taxa básica de juros muito alta, né? Mas nós somos uma sociedade de consumo. Então, esse é um outro viés, né? O comércio, a gente até
brinca assim, cada esquina é uma São João ou uma Panvel e assim, né? É verdade. Estão vendendo daqui a pouco até alimentos perecíveis aí, porque estão, né? Então, tem muitas empresas que, de novo, né? A gente traz dados, a gente filtra, a gente alerta, mas assim, em toda crise, a gente não está numa recessão declarada, mas ela está acontecendo. Né? A inflação, todos esses dados está acontecendo. Tá? Crise das empresas, que é o que a gente está tratando da recuperação judicial, que é uma ferramenta poderosíssima. Mas assim, em toda crise existe uma oportunidade de crescimento também. Então, muitas empresas que têm um melhor preparo, outro ponto importante, reforma tributária. A reforma tributária está agora, de fato, em testes efetivos. Vai modificar todo lá o escopo, lá vai entrar tributos com uma análise diferente, CBS, CBS, enfim, que vão... As empresas que não estão preparadas para isso, elas vão se complicar mais. Vão se complicar, né? Tá? Porque vai aumentar o passivo né, atual. Então, as empresas que estão se preparando, que estão fazendo um bom diagnóstico financeiro, né, que tem a sua contabilidade ali, e outra, né, importante, o contador, ele é o primeiro que vai alertar o empresário e vai dizer, olha, tia, a situação está complicada. Né? A gente acho que está indo, vamos lá, né, é o contador. Então, as empresas que estão se preparando dessa forma, aí elas vão surfar, né, mesmo em crise, elas vão expandir, elas vão aumentar. Ali, porque tu falasse num ponto bem interessante, né, sobre oportunidades, enfim, né, tanto a tua profissão, né, como do direito, como nós, né, da parte da contabilidade, quanto mais crise existe, mais serviço que o nosso setor é demandado, né? É impressionante, né? Então, eu penso que pessoa física, né, e PJ, né, penso não, tenho certeza, cada vez mais ela tem essa necessidade mesmo de ter um consultor, né, advogado e a parte contábil, porque a gente até tem um vídeo, também teu colega, mesmo nome, Vitor, legal. A gente falou sobre reforma tributária, então a gente estava conversando sobre exatamente isso, que o contador, né, e o advogado, eles têm que estar agora frequentemente dando assistência para as empresas, né? Só que a gente ainda, as empresas, né, continuam nos analisando como se a gente fosse um ônus. Né? Então, nós que vendemos serviços, né, a gente também tem essa dificuldade cultural, principalmente aqui no Brasil, né, porque tudo isso que a gente está colocando para as pessoas é o preventivo. É o preventivo, né? eu acho. Então, perfeito. O que acontece? Por que a empresa entra numa recuperação judicial tardiamente, que no fim nem dá para mais para entrar para recuperação judicial? Porque ela não fez realmente um preventivo. Porque ela pensa assim, doutor Vitor vai ser um custo, a Cláudia vai ser um custo. Não, a gente vai conseguir, né? Aí quando vê... Agora, se tivesse realmente assistido, né, por um advogado da área, um consultor, né, nessa área, um perito, né, enfim, com a prevenção, tudo... Esse ponto, ele é muito importante, tá? Muito importante. Por quê? Porque assim, reação é fraqueza, antecipação é poder. Então, né, quando a gente consegue fazer, quando os empresários, os empreendedores entendem que o custo do diagnóstico jurídico-financeiro é infimamente menor do que chegar numa recuperação judicial e numa falência, não é verdade? Não tem dúvida. A gente teria um outro cenário, inclusive, porque imagina, empresas, indústrias que permaneceram em várias crises, né? Não vou dizer a maioria, mas uma grande parte tinha um escritório ou escritórios que estavam fazendo esse trabalho. O escritório de advocacia, com toda a questão ali, o passivo bancário e tal, tributário, com toda a parte tributária, parte contábil, toda a parte contábil organizada, planejada, fazer um planejamento estratégico. Né? Todas as empresas que entenderam isso e fizeram, executaram de fato, olha, a crise, claro, ela bate, ela interfere em muitos pontos, sim, ok, mas ela não faz a empresa fechar. Exatamente. Né? Então a gente tem que entender que o diagnóstico ele é fundamental e vai te dar outras opções,
né, para a tua saúde financeira, para a saúde financeira da a organização e a gestão, a organização né? e a gestão. É isso. Às vezes teve uma época que eu dava aula e eu dava muita aula sobre compliance, né? Uhum. E aí, às vezes, para advogados, para empresários, enfim, eles falavam assim, mas isso que tu tá falando é utópico, né? Porque assim, para ter a juntada dos documentos, né, se prevenir, né? Eu digo assim, olha, realmente é trabalhoso, mas depois, quando tu te prevenir realmente de uma causa trabalhista ou tributária, previdenciária, enfim, civil até, tu vai estar todo munido de documentos e tu vai fazer a tua causa, né? Quem está entrando contra ti, de repente ser zero, né? E agora, se tu deixar as coisas desorganizadas, porque é muito fácil, né? Tu te desorganizar, muito né? Fácil. Principalmente financeiramente, né? E às vezes a empresa, ela diz, tô vendendo, mas o caixa está cada vez mais diminuindo. Às vezes acontece fraudes mesmo dentro da empresa, que para mim, fraude é falta de organização também, porque tu tem que ter pessoas específicas de confiança em cada setor. Tem que ter uma controladoria, auditorias, seja ela interna ou externa. Então isso é fundamental, fundamental. Tudo parte de uma boa gestão, tá? Hoje, essas regras de compliance, isso não é teoria. Exatamente. Isso não é teoria. Isso é no campo prático que a gente vê. Isso não é perfumaria, não é algo ali para vender serviços, né? Só um nome bonito. Só um nome bonito. Compliance, ele pode estruturar o teu negócio, pode alavancar o teu negócio, pode enxergar o teu negócio de outra forma, inclusive. Claro. Né? Porque a gente vê, engraçado, né? Até na própria advocacia, a gente lá estuda um monte de teoria, a gente, né, e tal. A lida da advocacia com a prática, ela como é que é? Na prática, a teoria é outra, né? Então a gente vê isso com os empresários. Ele entra, abre o negócio, vai indo, aí tem a parte financeira, parte administrativa, parte operacional, a gestão comercial. E ele faz tudo. Né? A gente tem isso muito. E outra, né? Outro ponto importante, assim, os pequenos empreendedores, né? Os pequenos empresários são os que mais sofrem essas crises. Tá? Porque eles unem muitas competências na figura do sócio administrador ali, né? Então ele faz tudo. Então chega um ponto assim que a gente não consegue fazer tudo. Então a gente precisa de um auxílio técnico, eminentemente técnico, que vai fazer uma avaliação, vai fazer um diagnóstico, um prognóstico para os próximos exercícios. Então o momento de fazer isso não é quando estoura, né? Não é amanhã, não é no final do ano, não é quando virar o exercício, não, é agora. Agora é o momento de fazer isso. Agora é o momento de sentar. E é um pouco dolorido, né? A gente mexer. Vamos traçar um paralelo assim com a vida pessoal, não é verdade? Sim, é dolorido. Imagina assim, tu vai abrir tudo que tu tá devendo, todos os teus compromissos mensais, tudo. Tu vai abrir aquela caixa preta ali, né? E o pior ainda, tu tá abrindo para esse consultor os teus erros. Os teus erros. E isso é doloroso. Quando tu vê assim, mas o gestor, mas tu fez assim, eu fiz, vai daí e aí, muitas vezes tu esconde, que tu fica com vergonha, receio, né? Nossa, eu fiz uma coisa primária, né? Exatamente. Gente, mas assim, o erro, ele justamente faz parte, né, para construir o acerto, né? Eu acho que, né, se todos nós, a atividade empresarial, na pessoa física, no âmbito íntimo de cada um, a gente erra 10 vezes e acerta uma. Então, é com o erro que a gente vai aprender. É com esse erro que a gente vai evoluir. Então, não tem empresa perfeita, não tem empresário perfeito. Em algum ponto a gente vai falhar. Né? A gente sempre, e invariavelmente, a gente, num escritório de advocacia, olha a responsabilidade que a gente tem. Olha a responsabilidade que nós temos todos os dias com clientes que dependem da gente. Sim. A gente não pode falhar. Então, toda semana a gente tem, o que está acontecendo, é o processo, esse é o caso do cliente, qual é, e o que tem que fazer. Então, a gente tem que estar sempre, né, fazendo essa gestão toda para que esse erro não seja um erro, né, que vá... Que não vai acontecer que em janeiro 26 a gente tem 8,7 milhões de CNPJs negativados. Isso é apavorante, né? É apavorante, né? E a gente... e isso é uma questão complexa também, de novo, por quê? Porque desses 8 milhões, mais de 8 milhões aí, tá, de CNPJs negativados, a gente tem mais ou menos uma média de 7 negativações por CNPJ. 7 negativações por CNPJ. Nossa. Tá?
Então, uma dívida média ali, dados do Serasa Experian ali, é em torno de R$23 mil, né? Então, nesse campo todo de negativação, se os empresários olharem da forma preventiva, adequada, olha quantas ferramentas a gente pode evitar que isso se transforme. A inadimplência se transforme em recuperação judicial, que se transforme numa falência, para evitar justamente isso. Né? Até caso haja a necessidade de se aventar ali uma RJ, fica complexo, não é verdade? Imagina 7 credores por CNPJ, em média, né? Uma estimativa ali. Então fica mais complexo. Né? Então é um dado assim, a gente ainda tem essa projeção ainda para até o final do ano, realmente é complicado. Imagina. Sim, não fechamos nem o semestre. Não fechamos nem o semestre. E tu acha que esses juros altos que a gente conversou um pouquinho antes, ele é o grande vilão da RJ? A taxa de juros, ela de fato, assim, ela sendo muito alta, tá? Ela contribui, né, para que todos os bancos privados, né, montem os seus créditos ali e se torne algo que inviabilize a atividade ali. Por quê? Porque se, por exemplo, o empresário já tinha um crédito ali pendente, já inadimplente, como é que ele vai renegociar isto? Como é que ele vai renegociar com uma taxa altíssima? Sim. Fica proibitivo, não é verdade? Não tem dúvida. Então, esse é um fator que complica. Outra questão é o spread brasileiro, ele é muito alto. Né? E isso também é um fator que complica muito. Né? Então, a taxa de juros alta, ela é um fator direto que interfere. Né? Para que a empresa realmente, assim, olha, não tem outra alternativa. Eu tenho que entrar com uma recuperação judicial. Falaram muito. Né? É um dado, né, gente? Mas antes da gente, então, para o nosso último bloco, então, compartilhe esse vídeo, se inscreva no nosso canal, né? Porque o Dr. Vitor aqui está dando uma aula de recuperação judicial e nesse nosso último bloco vai ser tipo uma aulinha mesmo. Queria que tu conceituasse para o pessoal de casa, a gente tem empresários nos assistindo, empresas menores também, que elas ficam assim, né? Tá, o doutor Vitor falou que às vezes está passando do momento para entrar com a recuperação judicial, então eu queria que tu conceituasse um pouquinho sobre o que é recuperação judicial e qual é o momento, assim, né, que o primeiro sinal, vamos dizer assim, que essa empresa, ou grande ou pequena, ela deve se dar conta que ela tem que realmente procurar um advogado nessa área. Sim. Eu vou começar a abordar o ponto, né, pelo teu último questionamento aí, que eu acho bastante importante. Vou começar a fazer uma inversão aqui, né? Depois para falar sobre como é o procedimento, né? Eu acho assim, ó, quando o empresário verifica que mais de 30% ali do seu faturamento mensal já está comprometido, tá, com passivo fiscal bancário, já é um primeiro motivo, né? Quando ele verifica que ele já tem a necessidade de mais capital de giro, tá? E a gente está hoje, né? A Selic estava em 15%, agora está em 14,5%. Até o final do ano tem uma perspectiva de chegar a 12%, continua altíssima. Sim. Então, se esse empresário precisa de mais capital de giro ou precisa refinanciar uma dívida, né, e não está conseguindo, já são alguns sinais de alerta importantes para que ele se movimente, né, dentro da perspectiva aí já mais repressiva, né, porque ele já está com um grau de comprometimento, né, ali o valor mensal de operação, ele está vendo nos últimos 6 meses, 3 meses que está com dificuldades, não há crescimento, então que ele já olhe para a questão da recuperação judicial. Tá? E aí o que é, né, tentar falar da forma mais sucinta possível a recuperação judicial. Ela serve, tá, justamente para a preservação da empresa, né, como até havia comentado antes. Preservação da empresa. É para que a empresa continue, né, ali faturando, desempenhando as suas funções, para que ela continue as suas atividades. Tá? Um outro ponto também, né, com relação a pagamento de fornecedores dos empresários. É um outro ponto importante também ali. Quando ele começa a escolher quem pagar,
Se o fornecedor, a folha de pagamento ou os tributos, a situação está bem complicada. Né? Então eu falei mais um aspecto aqui para a gente olhar aqui, olha, a recuperação judicial ela é um caminho que se impõe aqui. Tá? Então assim, na recuperação judicial, tá? Tem a reunião de todos esses credores, tá? Para quê? Para que a empresa passe por essa dificuldade. Tá? Para a preservação da empresa. Então, ela tem que continuar suas atividades. Então, ela vai ter um período, né, ela vai ter que ficar um tempo, né, subjúdice ali, por assim dizer, tá? Para que se avalie todo, para que faça um levantamento, né, com todos os credores. Requisitos importantes, né? O empresário ele tem que estar há mais de 2 anos em atividade regular. Certo. Tá? Nos últimos 5 anos, ele não pode ter pedido recuperação. Não pode, evidentemente, claro, né, ter pedido falência também, tá? Ou cometido algum crime falimentar. Esses são requisitos ali para a gente entrar, né, requisitos de procedibilidade, como a gente fala, da recuperação judicial. Tá? Para que se entre com uma recuperação judicial, a documentação contábil ela é extensíssima dos últimos 3 exercícios, documentações. Toda a parte contábil do último DRE, enfim, é uma documentação rigorosíssima para entrar com a recuperação judicial, para que ela tenha êxito ali, para que ela realmente seja processada no judiciário. Tá? Então, de novo, o contador, né, o nosso melhor amigo ali, o nosso, né, o fiel escudeiro do empresário sempre, né, no dia a dia, ele vai fornecer toda essa parte contábil, né, juntamente com o advogado, vai ver né, qual é a situação da empresa ali e vai entrar com esse procedimento. Né? Esse procedimento vai ter o juízo universal. Tá? Esse juízo ele vai então ver o que está sendo solicitado ali, quais são os credores, enfim. Vai ser nomeado um administrador judicial. Esse administrador judicial vai fiscalizar, né, essa recuperação aí, essa RJ. Né? Os credores vão se reunir em assembleia, vão deliberar, vão de fato analisar ali como vai ser pago, de que forma vai ser pago, para quem vai ser pago, né? Respeitando os quórums legais ali. Até não vou me adentrar muito nessa parte mais técnica, assim, mas em suma é isso aí. Né? Ou os credores vão se reunir em assembleia. Caso tenha também uma questão de tributo, alguma fraude, em elementos de fraude, sim, aí tem a intervenção do Ministério Público, como fiscal, né, da Fazenda Pública, em algum caso específico isolado. Tá? Esses credores vão montar um plano de pagamento, tá, em 60 dias, né? Na recuperação judicial, a gente tem o período de permanência, aquela expressão que eu não vou falar de novo aqui, né, que é em inglês, stay period, sei lá como se fala, né, que é o período de permanência. E nesse período de permanência de 180 dias, tá? Então 6 meses que suspendem os atos executórios, as execuções ali para que seja confeccionado o plano, para que seja deliberado. Prorrogável por igual período, excepcionalmente, né, dependendo da situação, né, mais calamitosa ali dessa RJ. E depois tem esse período depurador, aí, um período de 2 anos, né, com essa fiscalização do administrador judicial, né, os credores sempre deliberando. Se os credores não deliberarem, não concordarem, realmente vai engessar essa RJ. Né? Então, a partir disso, a gente tem, de novo, um dado importante aqui. Tá? 30%. E vem ao encontro de tudo que a gente vem falando, né? Do empresário, de deixar para o último momento, de ter essa recalcitrância, assim, de fazer a RJ ou outros procedimentos aí. 30% de fato chegam à falência. E 70%, né, de fato são exitosos com a RJ. Né? Porque a RJ ela é um trabalho técnico multidisciplinar. Tá? Ela tem muito aspecto jurídico, muito aspecto contábil, ela é multifatorial, multidisciplinar. Tá? Então a gente tem a estrutura da RJ é essa, né? Bem objetivamente, assim. Então é mais ou menos por aí. Por aí. E quais são os erros mais comuns nesse planinho, né, que a gente faz, o plano de recuperação judicial, né? Então, unir o advogado, a parte contábil, né?
para obedecer todos os ritos. Mas quais são os principais erros que tu vê assim que não obtém êxito, né, de ir para frente esse plano de recuperação judicial? Comumente assim a gente vê que é superestimar o plano, né? Achar que, por exemplo, o meu faturamento, já com o plano, já que vai ter suspensão dos atos executórios, já que, né, eu vou ter esse fôlego, então meu faturamento vai aumentar 30%, né? A taxa de juros ela vai ser mais amigável, então eu vou ter superestimar isso, tá? Ocorre, tá, num grau até menor, mas ocorre uma análise contábil mais deficiente. Por quê? Não estou, né, dizendo isso com relação ao contador propriamente dito, sim. mas ao empresário que não fornece essas informações para o contador. Não é verdade? Sim. Isso ocorre e não é proposital, tá? Mas o empresário invariavelmente, como eu falei, tem um capital de giro, ele não informa, tem alguma operação externa, alguma coisa que vai interferir na atividade dele empresarial, ele não comunica isso para o contador. Sim. Então, daqui a pouco, no plano, eu vou ter um credor fantasma. Eu vou ter um valor que ele não é um valor condizente com a realidade. E esse contador que participa com o advogado nesse plano de recuperação judicial, ele não precisa ser necessariamente o contador da empresa. Não necessariamente. Não necessariamente. Eu acho que, inclusive, em muitos casos, é salutar que ele seja externo. Acho que é mais prudente, né? Porque aquele contador, ele fica meio coagido ali, né? Ele fica nas mãos. Um fica na mão do outro, por assim dizer, né? Não estabelecer... Fica algo meio estranho ali, né? Exato. Aí vem o externo, esse, né? E aponta, olha, isso aqui deveria ser adequado dessa forma, a escrituração contábil é assim, isso aqui tem que ocorrer dessa forma. Então, né, esse consultor financeiro, o contador, perito contador, ele vai fazer esse trabalho para auxiliar. Então, esses fatores, por exemplo, né, de novo, a contabilidade ali deficiente, superestimar o plano, tudo isso. E a gente sabe também que as empresas também têm ali balanços maquiados, né? Não por culpa do contador, né? Mas a pedido da própria empresa. E esse contador externo, ali contador para contador, ele vai... Exatamente. Né? E como a gente sempre vê assim, em teses que a gente elabora na justiça, na área tributária, enfim, a gente agir dentro das 4 linhas, de consertar isso, não de maquiar, mas de colocar, não, isso aqui fazer o correto fazer ali, né? O correto. Mas isso vai me gerar um custo, sim. Mas daí tu vai conseguir êxito depois na tua RJ. Vai conseguir êxito depois na tua RJ. Este é o ponto. Este é o ponto. Né? Então, na verdade, toda essa parte aí contábil não deixa de ser uma auditoria. A empresa vai estar sendo auditada para conseguir fazer um plano correto. Porque se vai fazer um plano torto, a gente já sabe que não vai acontecer. Ele já tem a predisposição a dar errado. Dá errado. Né? Perfeito. Se a gente não observa essas questões aí. Né? Então, para a gente finalizar, a gente podia ficar conversando o dia inteiro, que é super bom. Mas o que tu daria de conselho para essas empresas e, vamos dizer assim, para o que esperar para o resto de 2026, já que a gente não terminou nem o primeiro semestre, né? Exatamente. A gente está, então, se encaminhando para o último semestre de 2026. Né? O recado para os nossos empreendedores, empresários, né, para os nossos ouvintes aí, é que tome providências preventivas. Enxergue a parte preventiva como a melhor escolha que possa ser feita. Tá? Infelizmente, a gente trouxe dados complexos, dados complicados, né? Falamos da pandemia, da enchente, todo o resultado que isso vai trazer para os empresários, para o agronegócio, não é verdade? Alta, né, taxa de juros alta, né? Então esse cenário ele merece um olhar, né, atento, tá? Então o empresário que busque um advogado, um perito contador ou ambos, né, que é o melhor casamento, né? Tu falou nos bastidores, fala pro pessoal de casa, eu adorei. Tava falando aqui, né, que o advogado e o contador são almas gêmeas, né? Adorei. Sem o trabalho do contador, a gente precisa muito dessa análise técnica que só o contador pode fazer. E outra, né, até na área tributária ali, muitos contadores têm muito mais expertise que o advogado.
né, em certos pontos, né? Então, é um casamento perfeito. Sim, na parte técnica. Na parte técnica, claro. né? Não é verdade? A parte técnica contábil, ela é muito específica, né? A gente estava falando das searas, né? Olha, eu jogo aqui, esse é o meu campo, né? Eu jogo aqui e eu conheço das regras do jogo. Então, né, voltando para o nosso gancho ali, de trabalhar de forma preventiva, de trabalhar de forma extrajudicial, de não, de fato, assim, buscar informação e buscar um profissional competente, um advogado especialista, um perito contábil, um consultor financeiro e fazer a avaliação. Sai muito mais barato. Eu digo assim, ó, é o nosso, né, a gente estuda muito para entender todos esses mecanismos, mas o mecanismo mais rico sempre vai ser a prática. Então, na nossa prática, a gente vê que o empresário tem que se dar conta, tem que buscar o especialista, tem que fazer um diagnóstico jurídico-financeiro, ele tem que buscar essas informações para entender o que está acontecendo. Porque se tu tem essa atitude, essa ação de buscar o preventivo, tudo fica mais fácil. Tu enxerga, era só um ajuste. Sim, eu vou fazer aqui. Esse ponto que eu não tinha olhado dessa forma. Porque não é proposital que as empresas chegam nessa questão. E, de novo, né, com todo esse cenário que a gente conversou hoje nesse bate-papo maravilhoso aqui, é estar preparado. Né? Então, se a gente está preparado para esse cenário, se a gente tem uma boa gestão, se a gente tem lá o compliance, que é essa palavra aí que as pessoas estão banalizando de certa forma, mas o compliance é extremamente importante. Né? Se a gente estrutura a empresa, tu vai passar pela crise. Tu vai usar a crise como oportunidade. Né? A reforma tributária que todo mundo está temendo e que vai acontecer é uma oportunidade. É uma oportunidade de crescimento. É uma oportunidade de mudar a rota. É uma oportunidade de evoluir. Né? Então, esse é o recado que eu deixo, né, para os empresários, né, porque está no dia a dia da empresa, que sabe exatamente o quão difícil é ser empreendedor nesse país. Verdade. Tá? Mas se tu tem uma estrutura técnica, se tu tem um respaldo técnico, não pensa nesse custo agora, pensa em investimento. Investimento em conhecimento, ele sempre sai muito mais barato. Porque isso ninguém tira. É o conhecimento, é a informação. Você vai buscar o profissional qualificado, capacitado, experiente para lidar com aquela demanda ali e ele vai te dar soluções. Ele vai entender o teu negócio. Ele vai te ouvir. Né? Então, ali ele vai conseguir utilizar das melhores ferramentas e estratégias que nós temos. De novo, preventiva, extrajudicial. Chegou num ponto de crise, que eu estou em crise. Então, vamos para a judicial. A recuperação judicial ela é completa. Ela é uma ferramenta poderosíssima para que a empresa não feche, para que a empresa tenha continuidade. Né? Então, acho que, em suma, é isso aí. Só se calçar com ótimos profissionais. Com ótimos profissionais, sempre, não é? Eu quero te agradecer mais uma vez, um mimosinho da Laranja Maranguelo. E queria que tu falasse para o pessoal de casa, deixar os teus contatos. Muito obrigado. Pois então, né? Um grande prazer, né, ter estado aqui, conversar contigo, Cláudia, né? Conversar sobre esse assunto, que é um assunto importante. A gente levar informação, né, para os nossos ouvintes, empresários, empreendedores, para todo mundo. Né? Quanto mais eu utilizo esse lema, né? Quanto mais a gente divide, mais a gente multiplica. Então, dividir conhecimento sempre enriquece a todos, não é? Então, aqui, né, eu sou o Victor Fagundes, né? Sou sócio do escritório Diamantini Fagundes Advogados, né? Juntamente com a minha sócia, esposa, a doutora Natasha Diamantina, né? Nós trabalhamos aqui com direito tributário, né, e bancário, né, fortemente. E essa troca, né, aqui é muito valorosa para nós, a oportunidade de falar, né, e fica o nosso agradecimento aí por mais essa oportunidade aqui. Um grande abraço a todos. Obrigada, então. Bom, pessoal, então não se esqueçam, compartilhe o nosso canal, se inscreva no nosso canal, dá um like no vídeo e deixe também seus comentários, de repente assim, eu quero um assunto tal, jurídico ou tal, contábil, para a gente sempre trazer um assunto que interessa para vocês. Então, até mais um podcast da LM.